Você tem esse fenômeno que é central, a economia do texto, da experiência de leitura, né? Da experiência estética. Aqui você tem um problema da natureza dos repertórios culturais. Dos repertórios, são culturais, mas vamos chamar de repertórios temáticos. Isso é alguma coisa que ficou bastante importante nesse processo. Quer dizer, até que ponto aquilo que é considerado canônico, de algum modo, continuou sendo ou não legitimado nesse lugar da literatura ao longo do tempo. Então eu acho que a professora está tocando esse problema, assim, né? Quer dizer, para a época atual, aquilo que é legitimado como canônico continua produzindo efeitos nessa experiência do sujeito? Isso é uma pergunta bastante importante. Outra questão bastante importante, eu acho que tem a ver com o Estatuto dos Sujeitos, do Estatuto dos Locutores. A gente está falando aí de autor e leitor. Qual é o Estatuto do Leitor? É um estatuto de reprodução da obra, ou você pensa que você poderia supor aí uma agência maior desse leitor? Isso é uma coisa bastante importante também. E outra coisa que eu colocaria, os elementos são os mais diversos, mas outra coisa que eu colocaria que são os modos de didatização também. Os modos de ensino, né? Se mudam os repertórios temáticos, se muda a noção do autor e do leitor, o estatuto deles, isso pressiona outros modos de didatizar, não é verdade? Então esses modos de didatizar, eles foram sendo colocados em xeque, os modos tradicionais foram sendo colocados em xeque. Bem, esse conjunto de problemas está bastante configurado em duas expressões que acabaram se opondo e que se opõem nos estudos sobre ensino de literatura hoje. Uma expressão é precisamente essa, ensino de literatura, e outra expressão que vocês vão encontrar muito hoje nos livros que tratam sobre essa relação literatura e escola, é a expressão leitura literária. Para um conjunto bastante importante de pessoas que problematizam o lugar da literatura na escola, eles evitam falar em ensino de literatura, porque isso talvez identificaria ainda uma ideia de um cânon que é objeto de um trabalho de transmissão. É isso que talvez estivesse... As expressões, elas são sempre perigosas, né? Mas é isso que a ideia de transmissão estaria bastante posta aqui. Quando você fala de leitura literária, você está colocando no centro dos modos de didatização a experiência estética do sujeito. Então você sai de uma ideia muito forte de transmissão para uma ideia, digamos assim, de experiência mesmo, de experimentação, de incorporação, talvez fosse uma boa palavra, ou como eu vou tentar trabalhar com vocês daqui a pouco, você sai da ideia de transmissão para uma ideia de leitura como performance. Bem, isso